Então, o artigo 8º aqui, a gente vai falar em quem se aplica o Estatuto dos Militares, tá? O disposto neste Estatuto aplica-se no que couber aos militares da reserva remunerada e reformados. Então, não é porque o camarada vai para a reserva ou reformado que ele não está sob a égide do Estatuto dos Militares. Ele está, sim, sob a égide dos Estatutos Militares. Aos alunos de órgão de formação da reserva, aos membros do magistério militar e aos capelães militares. Artigo 9º. Os oficiais generais, nomeados ministros do Superior Tribunal Militar, os membros do magistério militar e os capelães militares são regidos por legislação específica. Tá? Agora nós terminamos o título 1, capítulo 1. Vamos passar para o capítulo 2 do ingresso das Forças Armadas. Então, o capítulo 2 trata do ingresso nas Forças Armadas. Artigo 10º. O ingresso nas Forças Armadas é facultado mediante incorporação, matrícula ou nomeação a todos os brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei e nos regulamentos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Parágrafo 1º do artigo 10º. Quando houver conveniência para o serviço de qualquer das Forças Armadas, o brasileiro possuidor de reconhecida competência técnico-profissional ou de notória cultura científica poderá, mediante sua aquiescência e proposta do Ministério da Força interessada, ser incluído nos quadros ou corpos da reserva e convocado para o serviço na ativa em caráter transitório. Parágrafo 2º do artigo 10º. A inclusão nos termos do parágrafo anterior será feita em grau hierárquico compatível com sua idade, atividades civis e responsabilidades que lhe serão atribuídas, nas condições reguladas pelo Poder Executivo. Para matrícula, artigo 11º. Para matrícula nos estabelecimentos de ensino militar destinados à formação de oficiais da ativa e da reserva e de graduados, além das condições relativas à nacionalidade, idade, aptidão intelectual, capacidade física e idoneidade moral, é necessário que o candidato não exerça ou não tenha exercido atividades prejudiciais ou perigosas à segurança nacional. Parágrafo único. O disposto nesse artigo e no anterior aplica-se também aos candidatos ao ingresso nos corpos ou quadros de oficiais em que é exigido o diploma de estabelecimento de ensino superior reconhecido pelo governo federal. Artigo 12. A convocação em tempo de paz é reguiada pela legislação que trata do serviço militar. Parágrafo 1º do artigo 12. Em tempo de paz, independentemente de convocação, os integrantes da reserva poderão ser designados para o serviço ativo, em caráter transitório e mediante aceitação voluntária. O parágrafo 2º do artigo 12. O disposto no parágrafo anterior será regulamentado pelo Poder Executivo. Artigo 13. A mobilização é reguiada em legislação específica. Parágrafo único. A incorporação das Forças Armadas, às Forças Armadas de deputados federais e senadores, embora militares e ainda que em tempo de guerra, dependerá de licença da Câmara respectiva. Então vamos passar agora para o capítulo 3. O capítulo 2 tratava do ingresso. O capítulo 1, deixa eu verificar aqui do que trata. O capítulo 1 trata das disposições preliminares, né? A gente está no título 1 ainda. Título 1, generalidades. O capítulo 1, disposições preliminares. O capítulo 2, do ingresso das Forças Armadas. E agora nós vamos entrar no capítulo, deixa eu verificar aqui, no capítulo 3, que é da hierarquia militar e da disciplina militar. Tá? Nós falamos aqui no artigo 12, que tratava do ingresso, a convocação no tempo de paz. Então, capítulo 3, da hierarquia militar e da disciplina.
Artigo 14. A hierarquia e a disciplina são a base institucional das Forças Armadas. A autoridade e a responsabilidade crescem com o grau hierárquico. Parágrafo 1º. A hierarquia militar é a ordenação da autoridade em níveis diferentes, dentro da estrutura das Forças Armadas. A ordenação se faz por postos ou graduações. Dentro de um mesmo posto ou graduação, se faz pela antiguidade no posto ou na graduação. O respeito à hierarquia é consubstanciado no espírito de acatamento à sequência de autoridade. Parágrafo 2º do artigo 14. Disciplina é a rigorosa observância e o acatamento integral das leis, regulamentos, normas e disposições que fundamentam o organismo militar e coordenam seu funcionamento regular e harmônico, traduzindo-se pelo perfeito cumprimento do dever por parte de todos e de cada um dos componentes desse organismo. Parágrafo 3º do artigo 14. A disciplina e o respeito à hierarquia devem ser mantidos em todas as situações da vida entre militares da ativa, da reserva remunerada e reformados. Artigo 15. Círculos hierárquicos são âmbitos de convivência entre os militares da mesma categoria e têm a finalidade de desenvolver o espírito de camaradagem em ambiente de estima e confiança, sem prejuízo do respeito mútuo. Artigo 16. Os círculos hierárquicos e a escala hierárquica nas Forças Armadas, bem como a correspondência entre os postos e as graduações da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, são fixados nos parágrafos seguintes e nos quadros em anexo. Parágrafo 1º. Posto é grau hierárquico do oficial, conferido por ato do Presidente da República ou do Ministério da Força Singular e confirmado em carta patente. Parágrafo 2º do artigo 16. Os postos de almirante, marechal e marechal do ar somente serão providos em tempo de guerra. Parágrafo 3º do artigo 16. Graduação é o grau hierárquico da praça, conferido pela autoridade militar competente. O oficial é pelo Presidente da República, conferido por carta patente. E os praças, que somos nós, é conferido pela autoridade militar competente. Parágrafo 4º. Os guardas-marinha, os aspirantes a oficial e os alunos de órgãos específicos de formação de militares são denominados praças especiais. Parágrafo 5º. Os graus hierárquicos inicial e final dos diversos corpos, quadros, armas, serviços, especialidades ou subespecialidades são fixados separadamente para cada caso, na Marinha, no Exército e na Aeronáutica. Parágrafo 6º. Os militares da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, cujos graus hierárquicos tenham denominação comum, acrescentarão aos mesmos, quando julgado necessário, a indicação do respectivo corpo, quadro, arma ou serviço e, se ainda necessário, a Força Armada a que pertencerem, conforme os regulamentos ou normas em vigor. Parágrafo 7º. Sempre que o militar da reserva remunerada ou reformado fizer uso do posto ou graduação, deverá fazê-lo com as abreviaturas respectivas de sua situação.